Temporada de balanços, no final do último pregão, foi a vez da Raizen, empresa do Grupo Cosan, divulgar o seu resultado trimestral. E aqui, para entender a nomenclatura que a Cosan e outras empresas do setor agro, né, no caso aqui é agroindustrial, mas envolve o agro, e eles utilizam para os seus trimestres, eu vou chamar a atenção aqui qual é a nomenclatura que eles usam, certo? Porque agora nós tivemos para eles a divulgação do quarto trimestre de 2023. Eles já estão terminando 2023. Por quê? Porque é a safra 2022 e 2023. Eles vão começar agora a safra 2023 e 2024, certo? Então a safra, ela começa aqui a partir do dia 1º de abril. Então é o primeiro trimestre. Aí termina no dia 30 de junho. Segundo trimestre, 1º de julho até 30 de setembro. Terceiro, de 1º de outubro até 31 de dezembro. E o quarto trimestre, ele começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte e termina no dia 31 de março. Então é esse resultado aqui, quarto trimestre, o equivalente a quarto trimestre aqui para eles, né, de 2023, e para as demais empresas que não são do setor agrícola, primeiro trimestre, que eu vou olhar com vocês aqui os principais pontos. E eu já adianto que foi um resultado espetacular, meus amigos. A Raizen teve um forte desempenho aqui em vários pontos importantes. Receita, comparando aqui as safras, certo? Em relação à safra anterior, crescimento de 25% na receita líquida, EBITDA ajustado, atingindo 15 bilhões de reais, 40% a mais aqui, mais de 40%. Geração de caixa, quase 8 bilhões, aumento de mais de 100%. E o lucro atingiu ali 3 bilhões e 900 milhões de reais, uma alta de mais 40% no comparativo com a safra anterior. Mas aqui tivemos um não recorrente, vou comentar com vocês de forma mais detalhada. Em investimentos na safra, a Raizen fez mais de 11 bilhões de reais, e tudo isso com alavancagem totalmente controlada. Relação dívida líquida sobre o EBITDA, 1,3 vezes. A empresa ela começa a ficar bem alavancada lá para 3 vezes para cima. Então a companhia destaca que esse resultado foi um resultado de recordes para a companhia, tanto na parte de faturamento quanto na parte de EBITDA e outros pontos também. Porque como eu mostrei para vocês, a companhia conseguiu expandir em coisas muito importantes, em pontos muito importantes, mantendo um nível de endividamento tranquilo. Então aqui, quando comparamos a receita, ó, na safra, o aumento foi muito forte, 25%. Agora, no comparativo dos trimestres, dos mesmos trimestres das safras diferentes, comparando safra 2021, 2022 com a 2022 e 2023, o aumento foi mais comedido, 2,8%, certo? Mas quando pegamos aqui, ó, por exemplo, ó, o lucro líquido ajustado, 100% de alta, atingiu agora no último trimestre, nesse que ela divulgou agora, 2 bilhões e meio, 2 bilhões 522 milhões de reais, contra mais ou menos 210, mais de 100% de alta, muito mais de 100% de alta. E no comparativo total, tivemos aquela alta lá dos 40%. Assim como o EBITDA veio muito forte também, 100%, mais de 100% de alta, atingindo mais de 5 bilhões e 900 milhões de reais. E enquanto que no trimestre anterior tinha dado lá por volta de 1 bilhão 780. E agora, no comparativo anual, o resultado operacional saiu lá da faixa dos 10 bilhões e 700 para mais de 15 bilhões e 285 milhões, quase 43% de alta. E como vimos, com o endividamento aí totalmente controlado. Na parte de geração de EBITDA, o segmento que representa a maior parte do EBITDA da Raizen é o segmento de postos e loja de conveniência, certo? Dos 15 bilhões, dos mais de 15 bilhões, esse segmento representou aqui aproximadamente 7 bilhões e 600. Enquanto que a parte de açúcar é a menor parte do EBITDA da empresa, atingindo aqui um crescimento de 28% em relação ao calendário anterior, à safra anterior, enquanto que o grande destaque foi justamente o segmento de postos, ó, 71% o resultado operacional aumentando. Então, a parte de açúcar aumentou 28%, representando dos mais de 15 bilhões, 2 bilhões e meio em resultado operacional. Enquanto que o segmento de renováveis, que aqui vamos ter etanol, vamos ter biomassa, a parte de energia aí da Raizen, teve um crescimento mais comedido, 3% de alta, é a segunda maior fonte de resultado operacional, com mais ou menos 4 bilhões e 720 milhões de reais. Na parte aqui de segmentos, vamos ver o resultado por segmento. Olha, receita operacional líquido do segmento de açúcar em renováveis. No comparativo trimestral, 9,5% de alta. No comparativo anual, 32% de alta na receita. O EBITDA, no comparativo trimestral, subiu bem, 26%, mas no ano ele deu aqui uma leve queda de 6,5%, certo?
E isso a companhia destaca que foi mais um trimestre seco. Isso aqui tem se repetido nos últimos 2 anos, o que acaba, de certa forma, prejudicando como é que chama? A produtividade por hectare. Na parte aqui do etanol, segmento de etanol, o que que nós vamos ver? Os volumes vendidos caíram 3,3% no comparativo trimestral, mas quando vamos pegar no comparativo anual, quase 20% de alta. E o destaque do trimestre também foram os maiores preços praticados, maiores preços médios aqui no preço do álcool. 46,5, quer dizer, 24,5 de alta, contra 8,5 no ano, também é uma alta muito boa, acima aí da inflação do período. No segmento de açúcar, o volume de vendas na safra aumentou 40%, no trimestre 20%, assim como o preço médio também aqui subiu bem, ó. No trimestre, alta de 30%, contra 15% na safra. Então, tudo que você for olhar aqui, a companhia deu um resultado muito bom. Receita líquida do segmento de açúcar nas safras subindo 53%, comparativo trimestral 24%. Parte de outro segmento aqui chave, ó, é justamente o de maior resultado, o que dá mais resultado para a companhia, né? Volume vendido, ó, de combustíveis como um todo, aumentando 3%, com destaque para o segmento de aviação, aumentando 45%. Gasolina e etanol aumentando 13,5%, isso aqui no comparativo da safra, certo? E é o resumo. E aqui, ó, quando pegamos a área de atuação nacional e internacional, porque a Raízen está presente também na Argentina e no Paraguai, a receita líquida aumentou aqui 22%, dando mais de 202 bilhões de reais apenas em receita. E o resultado operacional, EBITDA ajustado nas safras aqui, crescendo nada mais, nada menos do que 70%, meus amigos. E lá no segmento internacional também teve uma boa alta. Volume vendido aqui, ó, no comparativo das safras, mais de 17%, quase 18%. E a receita subindo 83%. 83%. Aqui atingindo, aqui tá em dólar, 6 bilhões 543 milhões de dólares em receita líquida no segmento internacional da companhia. Isso aqui na Argentina, meu Deus do céu, na Argentina, para você dar receita em dólar, né, é uma conversão bem doida, mas enfim. E aqui no resultado financeiro, que é a diferença entre os juros que a empresa paga e ela recebe, vamos sentir aqui o peso da Selic. Na safra anterior, no final da safra anterior, a Selic estava lá na faixa dos 10,5% e agora, desde o final de agosto, está nos 13,75%, com perspectivas agora de cair lá para lá para setembro. Campos Neto quer saber de nada. Então, aqui a diferença deu um resultado negativo de 1 bilhão 363 milhões. Isso aqui é negativo, porque acaba reduzindo o que sobra para lucro líquido, certo? E em relação ao trimestre anterior, tinha sido lá na faixa dos 645 milhões. Então, deu um resultado aqui negativo maior de 100%. E no ano, aqui deu um resultado financeiro negativo de 4 bilhões 822 milhões contra a faixa do 1 bilhão 970 na safra anterior. Quando pegamos aqui os juros, vamos ver aqui uma alta muito boa, né? 2 bilhões 522 no último trimestre, nesse que saiu agora, contra 210 milhões. E no ano, aquela alta de 40% que nós vimos, 3 bilhões 865 contra 2 bilhões 743. Mas o que foi que aconteceu para vir esses juros? É porque a companhia, esses juros não, né? Esse lucro tão alto. É porque a companhia, ela teve créditos aqui, ó, de PIS/COFINS sobre combustíveis, ó. De acordo aqui com a Lei Complementar 192 de 2022. E esses créditos, eles foram bem elevados. 3 bilhões 765 milhões de reais. Ou seja, provavelmente se não tivesse esse crédito, essa ajudinha aqui, pode ser que a companhia acabasse dando prejuízo. Então vamos já aguardar o próximo resultado sem esse incentivo, né? Ou como é que esse incentivo vai impactar nos próximos resultados. E na parte de empréstimos e financiamento, endividamento da companhia, como nós vimos, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA 1,3 vezes, e a companhia encerrou aqui em caixa e aplicações financeiras com quase 9 bilhões de reais. E na parte de endividamento, ponto importante também é olhar o seguinte, a composição da dívida. Em moeda estrangeira,
ela tem mais de 16 bilhões de reais. Em moeda local, 13 bilhões. Ou seja, a Raizen é um papel, é uma empresa que ela está exposta à variação cambial, tanto na parte de receita quanto também na parte de dívida. Mas, geralmente, essas empresas usam operações para proteger essa variação, né, essa flutuação cambial. Eles usam hedge. E o prazo médio da dívida subiu um pouquinho, 4,1 ano contra 3,9, então ficou mais ou menos a mesma coisa. Aqui é o prazo médio de endividamento da companhia. Junto com os resultados, a companhia também divulgou aqui um EBITDA não, desculpa, um fato relevante com as projeções dos seus crescimentos. Aqui na parte de EBITDA, ela deve gerar aqui entre 13 bilhões e meio e 14 bilhões e meio. Nos investimentos do ano dessa nova safra, deve realizar entre 13 bilhões e 14 bilhões de reais, sendo que apenas para manter suas atividades serão aqui entre 7 bilhões e 400 milhões e 8 bilhões, e para expansão de suas atividades entre 5 bilhões e 600 e 6 bilhões de reais. Na parte de isso aqui só consolidado, né? Mas ó, investimentos aqui na parte de renováveis. Renováveis. Boa parte vai estar aqui, ó, entre 10 bilhões e 600 e 13 e 11 e 300, sendo aqui só da expansão vai estar entre 4 e 400 e 4 e 700. E a parte de postos, ela vai ficar aqui com a parte menor. Por quê? Porque esse segmento de açúcar e renováveis é onde está aqui, por exemplo, as usinas de etanol de segunda geração, que demandam investimentos maiores. Os investimentos da parte de postos vai ser entre 2.400 e 2 bilhões e 700. Sendo aqui mais ou menos meio a meio para a parte recorrente e para também a expansão aqui do segmento, beleza? Então vamos aguardar aí como o mercado vai receber o papel, o resultado da Raizen, e se você investe na Raizen ou alguma outra empresa do setor, como por exemplo São Martinho e Jalles Machado, deixa abaixo aí no seu comentário. Antes de terminar o vídeo, convido todos os amigos que ainda não são inscritos a se inscreverem e deixar o seu like, caso tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos, tudo de bom, nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.